Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere uma função f de a em b definida por f de x igual a 2x menos 1 e os conjuntos a, 1, 2, 3, 4 e b, 1, 3, 5, 7 e 9. Determine. Letra A, o diagrama da função. Letra B, o domínio da função. Letra C, o contradomínio da função. E letra D, a imagem da função. Muito bem, antes de resolvermos esta questão e também durante a sua resolução, vamos explorar algumas ideias. Por exemplo, a ideia de função. Podemos definir ou dizer que uma função é uma lei de correspondência, em que cada elemento de um determinado conjunto A corresponde-se com um elemento de um outro conjunto B. Esse conjunto A, normalmente, é o conjunto das variáveis independentes. Para nós, aqui, os valores de x. E o conjunto B é o conjunto das variáveis dependentes, ou seja, os nossos valores de y ou f de x. Então, já podemos dizer o seguinte, uma função y igual a f de x. Quando nós lemos f de a em b, nós estamos considerando que A relaciona-se aos valores de x e B é vinculado aos valores de y. E aí, para que nós possamos responder já a questão que solicita o diagrama da função, nós temos aqui o diagrama, ou os diagramas, representados por duas elipses ou discos, se vocês preferirem, em que o primeiro será chamado de A, relacionado ao conjunto A, e o segundo vamos chamar de B. E nós temos a função de A em B. Pois bem, agora nós vamos destacar. No conjunto A, nós temos os números 1, 2, 3 e 4. Já no conjunto B, nós temos 1, 3, 5, 7 e 9. Agora vamos ver que relação que existe entre eles. Bem, a função da nossa questão é definida por f de x igual a 2x menos 1. Então, f de x será igual a 2 que multiplica x menos o número 1. Agora vamos substituir os 4 valores de x que foram estabelecidos no conjunto A. Faremos f de 1, em seguida faremos f de 2, na sequência f de 3 e logo depois o f de 4. E agora perceba o seguinte, nós temos f de x, 2 que multiplica x. f de 1, então nós teremos 2 que multiplica 1 no lugar do x. E menos o número 1 que só repetimos. Nós temos f de 2, faremos 2 que multiplica 2, menos o número 1. Nós temos 2 que multiplica 3 para f de 3, e menos o número 1. E temos f de 4, que é 2 que multiplica 4, e menos o número 1. Agora vamos realizar as operações decorrentes das substituições que realizamos. Então, 2x menos 1 continua sendo 2x menos 1. Já 2 que multiplica 1 é 2 menos 1, que será 1. Nós temos 2 que multiplica 2, que será 4, menos 1, e que será 3. Nós temos 2 que multiplica 3, que é 6, menos 1, resultará em 5. E 2 que multiplica 4 é 8, menos o número 1, resultará em 7. Agora, indo para o nosso diagrama, poderemos estabelecer as ligações, os vínculos. Ou seja, para f de 1, nós temos resultado 1. Então, vamos conectar o 1 com o número 1. Nós temos f de 2, cujo resultado na função é 3. Logo, ligamos 2 com o 3. Nós temos f de 3, cujo resultado é 5. Então, para o 3, o vínculo é estabelecido com o número 5. E f de 4 tem seu resultado igual a 7. Logo, a ligação do 4 estabelece-se com o 7. E este aqui é o nosso diagrama, em que podemos explorar mais uma vez a ideia de função. Como dissemos, uma lei de correspondência. Está aqui a nossa lei para este exemplo. Ou algumas pessoas preferem chamar de fórmula. Então, nós temos aqui a nossa lei de correspondência, em que cada um dos valores do conjunto A, ou seja, o 1, o 2, o 3 e o 4, tem apenas uma correspondência com elementos do conjunto B, como estabelecido aqui
em nossa questão. Agora, vamos explorar mais algumas ideias. Foi solicitado na questão o domínio da função. Pois bem, o que é o domínio da função? Bem, o domínio da função está vinculado aos valores de a, ou seja, aos valores de x. Ou, mais uma vez, ou seja, às variáveis independentes. Logo, o domínio desta função será bem representado aqui pelo conjunto A, que aqui contém os números 1, 2, 3 e 4. Então, o domínio da função, só para que nós possamos estabelecer aqui um vínculo, é relacionado aos valores de x. Agora, contradomínio da função são todos os valores de y. Na nossa questão, bem representado pelo conjunto B. Destacando, então, os números do conjunto B, nós vamos ter 1, 3, 5, 7 e 9. E, por fim, é solicitada a imagem da função. Pois bem, nesse contexto aqui, a imagem é o seguinte. Todos os números que estão vinculados com as variáveis independentes, ou seja, os valores de x, que têm os valores de y, que têm algum x associado, ou seja, o número 1, o número 3, o número 5 e o número 7, fazem parte, são componentes da imagem da função. Então, podemos dizer que a imagem dessa função, representada em nossa questão, serão os valores 1, 3, 5 e 7, ou seja, os resultados que encontramos nos cálculos que realizamos. Ok, galera? Então, que fique bem estabelecido, o contradomínio da função não deve ser ou não será necessariamente igual à imagem, ou, se você preferir, a imagem não será necessariamente igual ao contradomínio. Até pode acontecer, porém, não é este o caso. Então, a imagem é decorrente do quê? Dos valores de y que são provenientes de algum x. Só consertando aqui, são os valores de y que são provenientes de algum x. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, retornem outras vezes, e até o nosso próximo estudo. Tchau!